Meus anjinhos, vamos continuar hoje com a leitura da Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, versículo 10. Abrão no Egito. Não esquece de curtir esse vídeo, porque eu sei que esse vídeo vai te abençoar muito. Compartilhar nas suas redes sociais com seus colegas, familiares, parentes, amigos, para abençoá-los também com a palavra abençoada da Bíblia. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Ative as notificações para receber todos os vídeos lançados aqui, que eu tenho certeza que esses vídeos vão te abençoar muitíssimo. Amém? Vamos lá para a palavra agora. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disse que era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Tenso, né? Bom, que coisa interessante, né? Primeiro ponto é que os dois já eram idosos. O Abraão tinha 75 anos e a mulher dele tinha 65 anos, porque ela era 10 anos mais nova que ele. E vamos lembrar do seguinte detalhe. Hoje é normal que a gente muitas vezes encontre pessoas já com 60, 70 anos até bonitas. Só que muitas vezes essas pessoas passam maquiagens, usam adornos, até mesmo fazem cirurgias aqui no rosto, para mudar alguma coisa ou para manter alguma coisa no rosto. Só que naquela época não existia uma medicina avançada, não tinha como as mulheres terem o rosto como as que tem hoje, como as que fazem procedimentos no rosto para poder ter o rosto bonitinho, perfeitinho hoje. Naquela época era só misericórdia de Deus para uma mulher poder ser bonita ou feia. É claro que a genética sim ajuda bastante a gente, mas em relação a procedimentos estéticos não existia naquela época. Não como os que existem hoje. Existiu sim. Nos povos eles criavam procedimentos estéticos com o que eles tinham à disposição deles. Porém, não existiam os procedimentos estéticos que existem hoje, na agulha e tantas outras coisas. Então, apesar de a mulher dele ser idosa, ela era estéril, porém ela era idosa e muito bonita. E naquela época muitas vezes bastava uma mulher ser bonita para que os homens achassem que eles simplesmente tinham o direito de pegar e tomar ela, que eles diziam que tomar uma pessoa, porque na verdade a mulher não tinha muita voz naquela época, aliás não tinha voz nenhuma. Quando a mulher tinha um protagonismo na história dos capítulos da Bíblia, era dado pelo próprio Deus, e não porque a mulher conseguisse mentir lá por conta própria muitas vezes. Eram raras vezes que isso acontecia, mas quando isso acontecia ficava marcado na Bíblia. E geralmente Deus abençoava a mulher que tinha iniciativa, que tomava, que ia lá e tomava uma atitude, e essa atitude acabava abençoando as pessoas de alguma forma. No caso dela, nesse momento ela não tinha como ter iniciativa, porque a mulher era quase como uma mercadoria daquela época, então não tinha muito o que ela fazia. Mas vamos observar um detalhe aqui. Por ter uma esposa muito bonita, o Abraão pediu o quê? Para que a esposa dele mentisse, dizendo que era irmã dele. Quem é o pai da mentira? Não é Deus, é o diabo. Curioso, né? Abraão é chamado na Bíblia de amigo de Deus e ainda assim aqui ele cometeu um erro muito grave, muito forte. Mas Deus não precisa dizer, ai, mas era Abraão. Pecado não deixa de ser pecado, independente de a pessoa amar ou não a Deus. Você pode amar intensamente a Deus e ainda assim você pode cometer um erro, porque você não está isento. Nenhum ser humano na Terra está isento de
cometer erros, nenhum. Abraão tinha a fé que ele tinha, assim, tinha uma fé que poucos ainda hoje têm. Isso não impediu ele de mentir, mas por que que ele mentiu? Medo. O ser humano, ele consegue ser tão perverso que ele, às vezes por motivos idiotas, tem medo, por motivos idiotas acaba mentindo. No caso aqui, o Abraão, ele teve tanto medo de que os egípcios provavelmente possuíam um armamento melhores do que um camponês, um cara que cuidava de ovelhas e outros animais. Então ele teve medo de que os egípcios pudessem fazer algum mal para ele, e por isso ele pediu para a mulher dele mentir. E segundo a lei da Bíblia, as mulheres elas são submissas e obedecem aos homens, não como se fossem escravas, mas é uma submissão diferente. Então, por conta disso, ela acabou obedecendo a ele. Só que isso teve consequências para o faraó. Aparentemente, quando estava o faraó para tomar a Sarai como esposa dele, Deus pode ter aparecido de alguma forma para faraó, talvez falando com através de algum homem aéreo, possivelmente falando através de sonhos, e acabou colocando muitas pragas, bem antes, é claro, de Moisés. Pragas talvez mais leves, talvez, não tenho certeza porque eu não sou estudiosa. E Deus deixou bem claro, essa mulher não é tua, não tome para si uma mulher que não te pertence. Então, eu não sei se naquela época esse faraó aqui, os egípcios já adoravam vários deuses, mas pro faraó ficou bem claro, você não pode tomar para você uma mulher que não é sua, e foi o próprio Deus aparentemente que avisou o faraó que ele não podia tomar a Sarai como mulher dele. Se nessa época os egípcios já adoravam vários deuses, eu não sei. Mas, aparentemente, segundo o que deixa claro na própria Bíblia, foi o próprio Deus que falou para faraó, Sarai você não pode tomar, ela não é tua mulher. Ela é a mulher do meu servo. Não faz isso. Eu fico imaginando como será que Deus falou com o faraó. Mas enfim. E uma coisa muito interessante que eu acabei esquecendo de mencionar. Logo no primeiro versículo, a Bíblia deixa bem claro que naquela época havia fome na terra. E daqui, do primeiro capítulo de Gênesis até agora, essa aqui é a primeira vez que a Bíblia deixa claro que havia fome na terra. Se houve fome algumas outras vezes, a Bíblia não menciona, mas essa aqui é a primeira vez que é mencionada a fome na terra. Então, eu acho que essa aqui foi a primeira vez, talvez, essa aqui tenha sido a primeira vez e que tenha existido falta de elementos por toda parte da terra, porque a Bíblia fala aqui no primeiro versículo, havia fome naquela terra. E cadê? Isso, havia fome na terra, ou seja, eu acredito que havia fome, eu acredito que talvez havia fome por toda a terra. Se foi ou não por toda a terra, eu não sei. Eu acho que sim. Mas se havia fome na terra, então quer dizer que as coisas não estavam dando fáceis para absolutamente ninguém. Talvez até por isso o Abraão tenha ficado no Egito, porque o Egito, ele não é a terra que o Senhor prometeu já de antemão pro Abraão. Na verdade, o Egito, na verdade, ele meio que fazia uma fronteira naquela época com aquela terra, mas fronteira não. Mas ele ficava ali do ladinho da terra que foi prometida para Deus, para os descendentes de Abraão e Sara. Não é precisamente para Abraão, porque foi para Abraão que Deus fez a promessa. As coisas não eram fáceis naquela época, né? E as coisas não costumam ser fáceis hoje, mas assim como era naquela época, mesmo ainda hoje, é possível sempre haver solução, desde que você e eu nos voltemos para Deus. Se nós não conseguimos nos voltar para Deus com todo o coração, não vai haver resposta. Amém? E uma coisa que é engraçada, né? Nessa parte do faraó, tipo, falando assim, vai com a tua mulher pra longe do meu palácio. Eu acho que não só o faraó, como os próprios egípcios ficaram com tanto medo, né, de ter o faraó, eu acho que possivelmente o Abraão, até mesmo a Sara no palácio lá do faraó, que o Abraão não apenas, Abrão, não tinha outro A. O Abraão não apenas foi embora do palácio do faraó com a esposa dele, como também levou tudo, animais, aqui fala aqui. Cadê onde fala, meu Deus? Que ele simplesmente saiu de lá com ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Ele saiu de lá já rico, praticamente. Ele saiu de lá com um monte de animais e pessoas que tinham muitos animais escravos naquela época, os servos, já eram ricos. Hoje em dia existem alguns países que existem escravidão, sim, só que é bem menor do que existia muitos anos atrás e posteriormente a essa época. Na verdade, não era fácil naquela época, na verdade. Enfim. Vamos orar agora? Feche os olhos e ore comigo.
Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, graças te damos por nos permitir meditar na Tua Palavra, aprender com o Senhor, meu Deus. Tire de nossa vontade, arranque do nosso coração qualquer ideia que possa passar pela nossa cabeça, Pai, de mentir. Mentir por medo das coisas ao nosso redor. Porque muitas vezes nós omitimos a verdade com medo de palavras, de ações que outras pessoas possam tomar contra nós, assim como Abraão. Porque por medo, Abraão preferiu mentir para um rei, que era mais poderoso do que ele, do que talvez encarar pessoas que iriam querer matá-lo, porque naquela época era assim. Então, Senhor, te peço, Pai, te imploro, estreita nosso coração, Senhor, segura-nos rédeas curtas para que não haja possibilidade alguma para mentiras em nosso relacionamento. Porque, ainda que nós não estejamos sinceramente pensando no Senhor, ainda assim, o fato de mentirmos fere a tua vontade, o teu coração. Porque quando mentimos, praticamos a vontade do diabo e não a tua, Pai. Então, que a nossa vontade possa ser firme e forte na tua presença, segundo a tua vontade, Senhor. Para que, dia após dia, possamos, meu Pai, fazer a tua vontade, não a vontade do diabo. Porque ao mentir, fazemos a vontade daquele que te odeia, Senhor, daquele que nos odeia, Pai. Fortalece nosso coração para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor e para que assim tenhamos mais facilidade em honrar o teu nome em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos. Porque é uma necessidade que nós temos, Senhor, e por nós mesmos sermos perseverantes não é fácil. Não dá certo apenas por nossa força, porque não reside força em nós, em mim, nas pessoas que estão lendo. Então precisamos da tua força, Senhor, para não desistirmos e para permanecermos firmes na tua palavra, na tua vontade, e sempre fazendo segundo aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigada, Pai, por tua presença constante em nossas vidas, por nos fortalecer e por nos dar a direção sempre do caminho que devemos seguir para estarmos sempre na mesma direção que o Senhor. Obrigada, Pai, por essa vida que está aqui hoje assistindo esse vídeo, por poder de alguma forma abençoar essa pessoa que está aqui. Eu sei que essa pessoa pode estar aflita, talvez, precisando de um grande milagre, esperando um grande livramento ou apenas esperando querer ouvir a tua voz. Eu espero, Senhor, que eu possa ser a voz que essa pessoa precisava estar ouvindo hoje, que venha a bênção sobre a casa dela, que venha a bênção sobre a família dela, sobre os empreendimentos dela, sobre o trabalho dela, sobre os estudos dela, sobre a família dela. Que todo mal que possa estar tentando entrar na casa dela seja livrado, seja liberto pela tua mão poderosa, Pai. Com a tua mão poderosa, proteja a casa dessa pessoa, a família, a vida dessa pessoa. Envia teus anjos para guardar a vida dela e para proteger ela de todo mal. Porque só o Senhor pode nos livrar das garras do inimigo, onde quer que estejamos. Obrigada, Pai, por tudo sempre. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queira essa palavra e tome posse da sua vitória hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.